Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Eu sou o Décio Barros, advogado, criminalista e de direito de família. Hoje eu quero conversar com você a respeito de um tema bastante controverso na nossa sociedade, especificamente falando de direito de família. Muito bem. A infidelidade no casamento, cabe indenização? Prestem bem atenção na pergunta. A parte foi infiel e a outra parte tem direito a uma indenização? Será? Vamos entender. Vamos entender. Atenção. Atenção, marido! Não seja malandrão. Atenção, esposinha! Não seja espertinha. Vamos entender. Vamos entender. Não existe um consenso, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Parte da doutrina admite a indenização em caso de fidelidade. E a outra parte da doutrina não admite a indenização em caso de infidelidade no casamento. Bem, o assunto é bastante sério. Eu brinquei um pouco, mas o assunto realmente é bastante sério. Existem alguns artigos no Código Civil, veja, não existe uma previsão hoje, não existe uma previsão, né? Não está tipificada uma indenização àquela parte que foi infiel. Veja, após a emenda constitucional 66 de 2010, no divórcio não se discute a culpa da outra parte. Não se discute. Na separação, sim. Ao contrário do que alguns pensam, a separação ainda existe no nosso ordenamento civil. Ok? Tudo bem? Mas é possível, mesmo no divórcio, onde não se discute a culpa, caber indenização? Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Muito bem. Eu quero chamar a atenção a alguns artigos do Código Civil que podem nos ajudar. O artigo 1566 do Código Civil elenca os deveres dos cônjuges. O inciso 1 fala fidelidade recíproca. Olha aí, já é importante prestar atenção nesse inciso. Fidelidade recíproca. O inciso 2, vida em comum no domicílio conjugal. O inciso 3, mútua assistência, ou seja, o maridão tem que ajudar a esposinha também tem que ajudar o maridão. Isso inclui assistência psicológica e assistência econômica também. Um socorre o outro, tudo bem? Ok? O inciso 4, sustento, guarda e educação dos filhos. É desnecessário comentar alguma coisa aqui, certo? Muito bem. O inciso 5, respeito e consideração mútuos, certo? Depois nós temos o artigo 1573 do Código Civil, que diz: podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de algum dos seguintes motivos. Aí o inciso 1 diz o adultério. Então, o adultério enseja, corrobora, é um requisito basilar para que haja o divórcio, a separação. Ou seja, ele determina a impossibilidade da convivência. Tudo bem? Depois, nós temos o artigo 186, que alguns doutrinadores defendem que esse artigo 186, que fala sobre ato ilícito, pode ser usado para ensejar, para embasar um direito à indenização. O artigo 186 define o que é ato ilícito, ok? Nós temos o artigo 927 do Código Civil, que diz que, em síntese, aquele que comete ato ilícito e prejudica direito de outrem
deve indenizar, certo? Depois, nós temos o artigo 5º da Constituição, cujo inciso 5º, o inciso 5 diz, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O inciso 10 diz, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, esses dois últimos dispositivos que eu disse aqui são dispositivos gerais, não falam do casamento. Alguns doutrinadores defendem que quando existe quando uma parte fere a honra da outra, pode dar o direito à outra parte de ser indenizada. Bem, vamos com calma, vamos com calma. O raciocínio é o seguinte, vamos falar um pouco sobre direito penal. Sobre direito penal, ok? No direito penal, nós temos os crimes contra a honra, certo? Nós temos a calúnia. O que é calúnia? É quando a pessoa espalha, divulga uma informação imputando falsamente um crime contra uma pessoa, certo? Diz que aquela pessoa estuprou fulana, diz que aquela pessoa assaltou casa do ciclano, certo? Isso é calúnia. Ok? Ainda que seja verdade. Ainda que seja verdade, tá bom? Mas é calúnia imputar um crime a uma pessoa, ok? Muito bem. Depois nós temos o crime de difamação. O próprio nome fala, fama é quando uma pessoa espalha uma notícia que fere a fama daquela pessoa. Por exemplo, a pessoa põe numa rede social, aquela mulher é adúltera, ela trai o marido dela. Quando o marido dela sai, né, ela vai para o motel com outro homem. Isso é difamação. E a injúria é quando uma pessoa espalha na internet, nas redes sociais, ou fala pro vizinho, fala no trabalho, que aquele cara é vagabundo, ou, por exemplo, achincalha uma pessoa em relação à raça, porque ele é negro, porque ele é amarelo, porque ele é índio. Então, esse é o crime de injúria qualificada pelo preconceito. É conhecido como injúria racial, ok? Então, esses crimes contra a honra se projetam na sociedade, eles entram na sociedade, a notícia se espalha via rede social, no trabalho, fala pro vizinho, fala na feira, fala na fila do banco, etc. Então, essas coisas que essa pessoa espalha, que esse agente espalha, né, fala para o outro, se projeta na sociedade. Então, a possibilidade de haver indenização à parte inocente ao término de um casamento se dá dentro desse raciocínio. Mas quando se dá? Quando acontece? Depende do entendimento do juiz. Depende do entendimento do juiz. Parte da doutrina diz que sim, parte da doutrina diz que não. Existe jurisprudência dizendo que sim, existe jurisprudência dizendo que não. Porém, há que se observar as circunstâncias. Então, a pergunta de novo, no caso de divórcio, separação judicial, cabe indenização? Depende, como quase tudo no direito. Depende. Vamos lembrar dos crimes contra a honra que eu acabei de falar. São falsas notícias que se projetam na sociedade, entra na rede social, vai lá na fila do banco, espalha para todo mundo na escola, no trabalho, na rua, na feira, na padaria e por aí vai. Aí isso afeta a fama da pessoa, todo mundo fica sabendo. Então, a questão da indenização no casamento, né, com o término do casamento, no divórcio, em caso de infidelidade, funciona dentro desse raciocínio. O magistrado analisa, por exemplo, a pessoa começa a ser achincalhada, começa a haver chacotas via internet, a pessoa infiel,
publica fotos, né? Aparece com aquela outra pessoa no cinema, passeando no cinema, de mão dada. Isso afeta a fama, o nome e a dignidade da pessoa. Vamos lembrar do artigo 5º, né? O inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, o magistrado leva em consideração esses dispositivos. Se for o caso, ele poderá arbitrar uma indenização se ele entender necessária, ok? Muito bem. Nós temos o artigo 1702 e 1704 do Código Civil que dizem, em caso de separação, se houver culpa de uma parte, a outra parte tem direito à indenização. Contudo, a Emenda Constitucional 66 de 2010 acabou com essa história, ou seja, derrogou esses artigos. Esses artigos foram derrogados, eles não valem mais, eles não são mais colocados em prática, ok? Então, a única certeza que nós temos, no caso de culpa da outra parte, a parte culpada, vamos dizer assim, não tem direito aos alimentos sociais. Já falei sobre isso num vídeo anterior, tá lá no meu canal, tá bom? Lá no meu canal tem um vídeo onde eu falo especificamente sobre os alimentos, ok? Na separação, se discute culpa? Sim. Mas não necessariamente o magistrado arbitra uma indenização. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não, certo? Parte da jurisprudência diz que sim. Por exemplo, no TJ em São Paulo, tivemos um agravo de instrumento 136.366-4/1. Ele admitiu a acumulação dos danos morais com alimentos em ação de separação judicial litigiosa. Como o processo corre em segredo de justiça, claro que não é possível ter acesso aos autos. Mas nesse caso, o juiz entendeu, os desembargadores entenderam que cabia indenização junto com alimentos. Nós temos também a súmula 37 do STJ que diz: são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral, oriundos do mesmo fato. Então, para concluir, é possível? Sim. Qual que é o raciocínio? Lembrem-se dos crimes contra a honra. Lá no direito penal, os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Esses crimes se projetam na sociedade, eles se espalham e aí a pessoa fica mal vista na sociedade, aquela mulher fica mal vista na sociedade e aquele homem fica mal visto na sociedade. Já tomei conhecimento de julgados onde um homem foi por muitos anos casado com uma mulher, e criou os 3 filhos com ela, né? E muitos anos depois ele descobriu que aqueles filhos não eram dele, não eram filhos biológicos dele, embora ele tivesse registrado, não eram dele aqueles filhos. E ele era casado com aquela mulher. Nesse caso, coube indenização? Sim. Veja, as crianças tiveram seu pai, digamos, tolhido. Elas descobriram que aquele pai não era o pai deles, né? Aquele homem teve o prejuízo emocional, teve o prejuízo econômico, certo? De ter criado filhos, ter investido em filhos que não eram deles. E ele descobriu que ele não tinha filhos. Então, o dano moral é indiscutível nesse caso. Então, a resposta é essa. Divórcio ou separação judicial por infidelidade, cabe indenização? Poderá caber. Depende do caso concreto. Então, o que mais vale a pena?
vamos ser fiéis. Seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido. Seja fiel ao seu marido, tá bom? Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado, até um próximo vídeo.